Bom, agora eu quero chamar a sua atenção para um assunto que eu diria extremamente sério. E que às vezes, muitas vezes, aliás, passa despercebido no seu dia a dia. Você deve ter acompanhado a dor do meu amigo apresentador Jô Soares, que perdeu seu filho no último final de semana. E com muita dor, ele homenageou no programa de ontem, fazendo uma linda homenagem. O seu filho sofria de autismo e tinha uma mente brilhante. Na verdade, o autismo é um transtorno global que faz com que o indivíduo tenha limitações quanto à interação social. Ou seja, dificuldades na linguagem para lidar com jogos simbólicos e faz com que tenha restrições e repetições de comportamento. Agora, a síndrome de Asperger é uma vertente do autismo e também está dando o que falar. Nas atuações, por exemplo, do ator Jim Parsons, o Sheldon do Big Bang Theory, e nas jogadas do craque Lionel Messi, quer ver só? Roda aí para a gente ver. He knows what's coming. Messi! Enyema couldn't stop it! Marvellous from Messi! Argentina have made two changes, of course. The two subs combined there. Gago to Higuain, and now it's Lionel Messi finding Higuain, and Messi takes it up again, and he dances away, and he scores! Lionel Messi! É mesmo um paradoxo, né? E para a gente entender melhor a diferença entre esta síndrome e o autismo, nós convidamos a cineasta Júlia Balducci. Esta bonitinha que aí está. Nós convidamos o especialista em autismo, que é o Jair de Jesus Mari. Esse bonitão que está no seu vídeo. E a psiquiatra Daniela Bordini. Tão linda, não precisava ser psiquiatra. Boa noite, obrigado por terem vindo. Jair, eu queria falar contigo em primeiro lugar. Qual a diferença entre a síndrome de Asperger e, na verdade, o autismo? Então, as duas síndromes foram descritas por volta de 1940. O Hans Asperger descreveu essa síndrome em Viena, ele é um médico vienense, e nós temos o Leo Kanner, americano, que descreveu o autismo. As duas condições compartilham aquilo que você chamou muito bem a atenção, o problema da interação social e aquela história das mesmices, né, do pensamento, do comportamento repetitivo e restritivo. Então, eles compartilham esses dois fenômenos. Onde eles diferem? No Asperger, você tem um impacto menor no problema da linguagem e você pode não ter impacto na cognição. Então, no autismo, você pode afetar a inteligência e a linguagem, então você tende a ter o problema do mutismo, da pessoa falar pouco, e no Asperger você teria essa parte mais preservada. E o que é interessante é que no Asperger, eles têm essa transa de focar. Acho que dá para ver o Messi, quando ele vai chutar a bola, né, como ele olha no ângulo, né, a perfeição que ele tem nos movimentos. Né? Então, nós temos várias outras pessoas. A Susan Boyle, que parece que engoliu um diapasão, ela também tem Asperger, né? Pois é, e o David Barney, o James Taylor, né, o Wittgenstein, né, o filósofo. Então, o próprio Einstein, possivelmente, talvez o Abraham Lincoln, né? Nós temos vários exemplos de pessoas que souberam explorar esse talento de focar em determinados tópicos e avançar e poder expressar isso com muita criatividade. Na verdade, você vê, o Jô, ele relatou que o seu filho, que sofria de autismo, né? Ele era um autista, era extremamente brilhante. Eu conheci ele pequeno, inclusive. Ele adorava música.
Me lembro disso. E diz o Jô que ele ajudou muito a ele próprio, o Jô Soares, né? Mas ele não tinha habilidade sequer para fechar um botão da sua própria camisa. Como é que a gente pode explicar isso? Então, porque você tem diferentes esferas, né? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, e aí o que ocorre? Você vai afetar o comportamento, vai afetar a cognição, vai afetar a linguagem. Então, cada caso é uma síndrome muito heterogênea. E o que é mais interessante ainda é que hoje a classificação englobou todos esses transtornos. Então, tanto o Asperger quanto o autismo, hoje nas classificações atuais, elas são consideradas num espectro. Então, você vai definir o indivíduo conforme o impacto que você tem em determinada esfera da sintomatologia. Entendeu? São então, diversas, né? Todos hoje nós chamamos de transtorno do espectro do autismo. Doutora Daniela, olha que coisa mais bonitinha. Meu Deus do céu. Como pode ser médica tão linda desse jeito? Quais as características, Daniela, de um autista? Como é que isso pode interferir no dia a dia dele? Como bem falou, né, o Dr. Jair, na verdade, o grande carro-chefe das alterações desse espectro autista é a cognição social, que a gente fala, né? É a sociabilidade desse indivíduo que pode estar cometido em diversos graus. Ele tem o mundinho dele e acabou. Exatamente. Isso, na verdade, são pacientes mais clássicos, mais gravemente afetados. A gente tem pacientes que têm intenção de se relacionar, de ter amizade, um relacionamento amoroso, mas muitas vezes eles falham na habilidade de se aproximar das pessoas, de fazer uma leitura das pistas sociais, né? A gente se comunica muito pela nossa linguagem não verbal, pelos gestos, pelas expressões, pela entonação da nossa voz. São sutilezas, né, do nosso dia a dia, das nossas interações, que ninguém aprende isso. É um desenvolvimento inato. E esses indivíduos têm essa cognição social, essa parte, né, do cérebro que engloba várias estruturas, funcionando de uma forma aquém do esperado. Então, no dia a dia, é muito difícil para eles poder se colocar no lugar do outro, ter um grau de empatia, às vezes, suficiente para uma determinada situação difícil. Então, às vezes, não compreendem muito bem piadas, ironias. Então, acaba complicando um pouco esse jogo, né, esse jogo social que a gente aprende naturalmente. E essa sintomatologia, quando ela começa a aparecer? Você pode identificar autismo hoje já no primeiro ano de vida, né? E você começa a notar que a criança ela não olha para os pais, então as pessoas percebem que tem uma dificuldade de olhar compartilhado. É uma criança que fala muito pouco. É uma criança que tende a ser menor do que o tamanho esperado, é uma criança que tem mais problemas médicos, né? E é uma criança que tende a ser um pouco mais birrenta, mais teimosa. Então, os pais percebem que tem uma dificuldade de comunicação, principalmente. Então, essa é a hora de identificar mais precocemente. Então, nós estamos hoje muito mais bem preparados para identificar o mais cedo possível os sintomas do autismo. Júlia, agora sobrou para você. Porque, assim como o Messi, com essa gente toda famosa, você também teve um diagnóstico de Asperger, né? Isso, de alguma maneira, comprometeu ou você passou por dificuldade na sua vida por causa desse diagnóstico? Não, eu acho que não. As dificuldades que eu tive, eu já tinha antes de ser diagnosticada e eu continuei lutando com elas da mesma maneira que, que me são características, com determinação, esforço. Eu só descobri quando eu estava no meio da faculdade, então isso me deu mais motivação ainda para terminar a faculdade, para mostrar que eu sou diferente, eu posso me formar e arranjar emprego. E, por exemplo, uma coisa que o Dr. Jair falou, eu tenho um pouco de dificuldade visual. Por isso eu compenso com a audição, tentando ouvir melhor o que as pessoas falam. Isso é uma coisa que eu percebi que tem me ajudado bastante. Eu também gostaria de dizer, na verdade, que o Dr. Jair citou o Messi, o Einstein. Nós temos o Kubrick, nós temos o Hitchcock, nós temos o Lucas.
O George Lucas, olha. Nós temos o Spielberg, né? Também? Tipo, nós temos o Ken Reeves, o próprio Ken Reeves, né? Daqui a pouco você temos o Rony. Então, tipo... Quero fazer parte desse time. Eu quero dizer, tipo, nós temos pessoas gloriosas que, tipo, deram tudo de si para que fosse um mundo melhor, né? Tanto mais, nós temos o Tim Burton. Tim Burton, gente. Tipo, temos o Woody Allen também. Provável. Gente. Então nós temos uma gama aí de pessoas maravilhosas que estão lutando para... Por isso que eu quero entrar para esse time, né? Acho que isso que ela fala é importante da gente pensar no tratamento desses pacientes, de aproveitar as habilidades que eles têm. Apesar de todas as dificuldades, eles têm muitas habilidades. Só tem gênio, né? Como é seu dia a dia, Júlia? Bom, eu faço pilates de manhã. Tá. Eu faço também inglês de manhã, aí eu vou pro trabalho. Eu fico o dia inteiro no escritório, aí eu volto, tenho aula de piano, eu tenho aula de computação e tenho aula de inglês também. Dá uma olhada nisso aqui, olha ali. Isso é formatura, né? Isso é formatura. Que curso você fez? Cinema. Finanças? Não, cinema. Cinema? Cinema. Olha que coisa. Olha ela, meu orientador. Canudo na mão. Canudo na mão. É muito legal. Olha, insuportavelmente linda. Olha. Obrigado. Mas tá mesmo. Aí o que é, Júlia? Isso é a valsa da formatura. Ah, tá. A festa, o baile, né? Ah, não, peraí. Essa é a valsa da festa de 15. É o quê? É a valsa dos 15. Dos 15. Tá com teu pai ali, debutante, né? Com toda certeza. Olha aí. Bonito. Coisa inesquecível, né? Essa história. O que é legal, Rony, é que a música ajuda muito. Ah, sem dúvida. Porque você tem um problema de circuitaria, não é? De conexão dos neurônios, de todos os circuitos cerebrais. E a música, ela é muito importante para essa integração. Então a música sempre ajuda muito. Eu imagino que a Júlia sofra um pouco com o que está acontecendo com a música popular do nosso país. Tem umas coisas bastante difíceis aqui. Você entendeu, né? Daniela, existem programas de inclusão social para autista ou isso é uma coisa utópica? Na verdade, eu acho que a gente teve um avanço muito importante nos últimos anos em relação a isso, graças muito em função dos pais. Os pais, né, dos pacientes com autismo são pais muito batalhadores pelos seus direitos. Eles vêm conquistando, né, tanto na vida da infância, direito a escolas regulares e posteriormente na vida adulta a inclusão no mercado de trabalho. A gente está vendo um crescimento nesse sentido, inclusive leis, né, que permitem eles lutarem por esses direitos, mas a gente sabe que na prática a coisa complica um pouquinho e a gente precisa de todo um suporte para poder viabilizar. Sem dúvida. Então, doutores, os dois, o que vocês indicam em termos de atitude para pais que têm crianças autistas? Eu acho que o primeiro passo é o diagnóstico precoce. A gente sabe que muitos dos nossos profissionais não estão preparados para identificar esses quadros precocemente. É complexo, né? Os pediatras, né, que deviam ser os primeiros a identificar, então muito... Especialidade que está acabando. Pediatria. Eles são pouco preparados para poder identificar, então de buscar especialistas nessa área para que o diagnóstico possa ser feito o mais precocemente possível. Eu adoro pediatra, é uma pena que as pessoas não tenham seguido mais. E como é um quadro complexo, o tratamento também é bastante complexo. Você precisa de uma equipe profissional, com uma visão bastante especializada no assunto. Um tratamento ideal seria um tratamento intensivo, individualizado, com as técnicas que a gente sabe que tem evidência que funcionam, né? Acho que nós temos aí um desafio muito grande de formar pessoas, né? Desde o pediatra, os psicólogos, os psiquiatras, de estarem de fato preparados para atender. E dos pais, deles buscarem, por exemplo, né, o Autismo e Realidade é uma ONG que ajuda muito os pais a terem o conhecimento, de lutar contra o preconceito. Acho que isso é fundamental, né? Aceitar a diversidade e buscar o melhor
para os seus filhos, né? Eu tinha que fechar com a Júlia, porque, sei lá, ela deve ter alguma indicação para os pais que tenham filhos autistas. Eu acho que ela deve ter essa experiência vivencial, e para as próprias crianças que se sentem diferentes em algum momento. Bom, eu tenho sim. Eu gostaria de dizer, primeiro, deem bastante estímulo, né? Sempre é muito importante que a criança no espectro, tipo, a criança adolescente, esteja te fazendo alguma coisa o dia inteiro. Tipo, mesmo fazendo inglês, natação é melhor do que não estar fazendo nada. Tipo, sempre incluam o máximo possível, levem para fora, mesmo quando a criança tenta resistir, tipo, deem muito amor, porque isso é importante. Não façam ela se sentir diferente, que acredite em mim, ela vai se sentir, tipo, tenham paciência, porque todos nós, inclusive nós no TEA, podemos aprender. E basicamente botem para quebrar. Isso aí. Pode, né? Obrigado, viu, Júlia? Eu quero agradecer muito a presença da cineasta, sim, a Júlia Balducci. É Balducci ou Balducci? É Balducci. Balducci. Do pesquisador Jair de Jesus Mário, obrigado. E da psiquiatra Daniela Bordini. Obrigada. Muito obrigado por terem vindo. A casa é de vocês. Quando quiserem, é só enfiar o pé na porta e entrar. Obrigada. Obrigado, Vânia.